Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Voz Cama no Deserto e a mais um momento de reflexão, que é o quadro que estaremos agora aqui juntos para refletir na palavra de Deus. Então, seja bem-vindos, tá bom? Se você não é inscrito, faça a sua inscrição, esteja conosco, faça parte desse contingente. Já temos aí 141 inscritos. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade, o que me esqueci na mensagem anterior, né? De que agradecer a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, você que tem jovem ou adolescente que tenha se inscrito aqui no canal por último, né? Somando aí 140 e agora também você somando 141 inscritos no canal. Então tenho a agradecer a Deus pela sua vida, pela sua decisão e que realmente o canal que clama no deserto seja uma bênção para você na sua vida, porque aqui o nosso canal nós temos um compromisso com a palavra de Deus dentro da maior proporção possível da sua literalidade. É claro que compreendemos que a palavra de Deus tem a sua parte, né, na compreensão espiritual, porém não podemos fazer disso cair para um fanatismo, espiritualizar aquilo que a Bíblia não espiritualiza de maneira errada ou enganosa, para o bem prazer nosso, de maneira alguma. Mas a própria palavra do Senhor nos diz, né, quando nós estudamos teologia, que a Bíblia, ela responde ela mesma, né? Ela explica ela mesma, tá bom? Então é com este compromisso que aqui o canal Voz Clama no Deserto temos com cada um de vocês, porque o nosso temor aqui é o temor a Deus, que só nos guarde, perdemos jamais esse temor. Mas aqui o que nós temos é total dependência e estamos sobre a total dependência da graça, do mover, do agir de Deus em nossa vida. Em cada despertamento aqui para um tema, seja no momento de reflexão, seja no quadro texto e contexto, diga não ao modismo, e nos quadros da escola dominical aqui diante do conteúdo da escola dominical do jovem e do adulto, tá bom? Neste momento estamos aqui, né, dentro do quadro momento de reflexão, e o tema oportuno tem como tema aqui, como título, uma última oportunidade perdida. Esta aqui, vamos considerar, é a última mesmo. Perdeu esta aqui, não tem mais oportunidade. Compreendemos que Deus é um Deus de segunda, terceira, quarta, de tantas quantas oportunidades, né, o Senhor Ele quer nos dar no tempo em que estivermos de vida dentro da revelação de Deus. Porém, o que nós vamos tratar aqui é um momento, é um contexto, texto e contexto, em que nos revela essa realidade bíblica de que será uma última oportunidade, pela qual vamos ver que aqueles que estavam dentro desse contexto, vão estar dentro dessa realidade, desse contexto, vão desprezar. E vão ter, então, essa última oportunidade desperdiçada em suas vidas. Mas para tantos, e antes disso, vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados e queremos, Senhor, te agradecer por essa tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida e pela esperança, Pai, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar por intermédio do teu santo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos abençoa, Pai, durante esse período, a meditação desta verdade, e que nós, ó Pai, possamos aproveitar todas as oportunidades, não esperando mais a segunda ou terceira, mas assim que estivermos dentro de uma oportunidade que está relacionada ao trabalhar do Senhor em nossas vidas, a nos chamar, a nos estar, Senhor, nos convocando, nos abrindo nossos olhos, nos fazendo ver, Senhor, algo que tem que nos chamar a atenção para uma tomada de arrependimento e de decisão, que assim seja feita, ó Pai. Nos guarda de um coração endurecido a tal fato de venhamos, porventura, não sabemos,
participar de um contexto em que a tua palavra já revela que ele vai acontecer e que muitos vão estar perdendo esta última oportunidade. Frente à tua muitas misericórdia e longanimidade. Faz isso, Pai, nos ajuda a entender esta questão e possamos tirar ricas lições neste momento e durante este momento de reflexão. Faz isso, Pai, é que nós pedimos e já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Então estaremos aqui contextualizando, é claro, e está dando fundamento para esse tema, lendo no livro de Apocalipse. Já não é carta, né? É livro. Livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 19 a 21, quando diz assim a palavra do Senhor para cada um de nós. São dois textos bíblicos aqui também. Primeiro está Apocalipse 9, 19 a 21, quando diz assim: porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas. Portanto, as suas caudas eram semelhantes a serpentes e tinham cabeças, e com elas causavam dano. Nós vemos bem refletido, né, sobre a imagem que o Iá me forneceu, tá bom? Essa meditação não vem do Iá, tá bom? Irmãos, amado e querido ouvinte e amigo, não vem do Iá, que o Senhor nos guarde desse mal. O Iá pode ser muito bem aproveitado para o nosso aperfeiçoamento, buscar ali tirar várias dúvidas com respeito à questão teológica, bíblica, quando dentro do equilíbrio e de um conhecimento da palavra de Deus, mas jamais uma mensagem. Que o Senhor nos guarde deste mal. Se alguns fazem isso, que o Senhor tenha misericórdia, mas não é o caso aqui do canal. Aqui eu uso o IA para me fornecer ali, me ajudar com respeito, né, às imagens que venham a retratar o tema da mensagem. E nesse tema aqui, a imagem aí do YouTube, né, nós observamos ali, né, animais com cabeça de leão, caudas, né, com cabeça de serpente, que é o que diz aqui a palavra de Deus. Aí diz aqui: porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas semelham a serpente, e tinham cabeças, e com elas causavam dano. Continuando, ele diz: os outros homens que não foram mortos, olha só, por esta praga, não se arrependeram. Observe que foi a terça parte dos homens, como diz o versículo 18 acima. Só que esses homens aqui fala da humanidade, no seu sentido pleno, homem, mulher, criança, jovem, tá? No geral. Aí diz aqui, ó, os outros homens que não foram mortos por estas pragas, que não foi uma só, né? Não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem, olha agora aqui, de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Observe que a idolatria ela vai estar presente, né? Até mesmo quando do juízo final. Quando do tempo apocalíptico que nos revela os finais dos tempos. Até lá, até a consumação do juízo divino, né, da ratificação da justiça divina, quando ali tudo vai ser julgado plenamente, ali ainda vai estar a presença daqueles que vão perder esta oportunidade para poder se arrepender diante de Deus e não vão fazer isso. Vão permanecer sob o engano da idolatria. Isso é triste para nós. E diz o versículo 21, também não se arrependeram dos seus homicídios, pode ver que está tudo no plural, das suas feitiçarias, ou seja, homicídios e as suas vertentes, né? Feitiçarias em todas as suas vertentes, nem da sua prostituição, olha só, nem dos seus furtos. Aqui na Bíblia King James fala nem das suas apropriação indébitas. Então não vou me aprofundar aqui, amados, e a intenção não é essa, nas características, né, daqueles que conviviam ainda nesta prática, né, diante do momento, amados, em que a igreja já não vai estar presente. Observe isso. Observe a grandeza
desta oportunidade em que estes vão estar desprezando, amados. Observe isso. A grandeza desta oportunidade frente a esse contexto e deste contingente que vai estar passando por este momento. Porque a igreja, ela já foi, amados. Enquanto nós estamos aqui, enquanto você está aqui diante deste canal, ou tantas outras esferas dentro da mídia que trata do evangelho, trata da proclamação da cruz, trata da convocação ao arrependimento, e você se mantém endurecido, ainda que você se mantenha endurecido, as oportunidades continuarão. Fato este que até mesmo em Apocalipse o Senhor diz: estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esta oportunidade, ela foi aberta desde a proclamação do propósito e do plano de Deus diante do nosso primeiro pai, Adão e Eva. Quando ele disse que haveria de vir aquele que esmagaria fruto da semente da mulher, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ainda que ela mordesse o seu calcanhar. Ali estava se referindo já a Jesus, e ali já estava uma porta sendo aberta diante ali de Adão e Eva. Eles sofreram as consequências? Sofreram, que nós vemos no capítulo 3 de Gênesis. Mas eles se arrependeram. Observe que seus filhos ofereceram altares, ofereceram sacrifícios a Deus. E de lá para cá, amados, quantos não perderam a oportunidade? E você que está aqui, nos ouvindo, você é testemunha quantas oportunidades você já tem tido e você até hoje tem resistido. Quem sabe pelo prazer, eu vou até me referir melhor. Você tem resistido até agora, tem desprezado a oportunidade pelo agozes dos prazeres que você está convivendo. Eu usei esse termo, agozes. Porque aqueles que pensam que o prazer no pecado, né, é algo vantajoso para estas pessoas, é um engano. Isso se trata de um chicote de Satanás. Que promove a delícia sobre a esfera do pecado, e você, por conta disso, por não querer abandonar o pecado, porque a oportunidade referente à misericórdia e longanimidade de Deus se refere justamente a essa decisão, quando o próprio livro de Provérbios diz: aquele que confessa os seus pecados, agora só, e os deixa, alcançarão a misericórdia de Deus. Então, a primeira coisa que eu digo para você, meu amado, com toda certeza, à luz do que nós lemos, primeiramente no capítulo 10, é que a porta está aberta. A oportunidade está aí. O próprio apóstolo Paulo, capítulo 6, versículo 2, na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz, vamos ler, antes de ler o versículo capítulo 10 também de Apocalipse, ele diz aqui, ó, capítulo 6, versículo 2 de 2 Coríntios, ele diz, ó, porque diz: no tempo aceitável te escutei, no dia da salvação te socorri. Fala de livramento em frente às consequências do pecado, em frente às delícias do pecado, e Deus o salvou. Porém ele diz aqui: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Agora essa salvação aqui, na parte B, está falando da salvação eterna, de uma decisão em abandonar o pecado, para que a intervenção de Deus agora não seja mais em misericórdia por conta do pecado, mas que seja ainda assim em misericórdia por conta do trilhar, do carregar a nossa cruz, das agruras em escolhermos caminharmos com Deus. É um caminho de espinhos. O próprio Senhor Jesus disse: nesse mundo tereis aflição. E aqui Paulo ele fala desta oportunidade. Então, oportunidade, amados,
Ela está aí. Porém, vai chegar o tempo em que a oportunidade ela vai acabar. Isso, para contextualizar o capítulo 9 diante desse tema, eu quero ler aqui também versículos 5 e 6 do capítulo 10, quando ele diz aqui, ó: o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu. Agora olha só. E jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Então, amados, guarde bem isso. O tempo é oportuno, para você que está aqui comigo, o tempo oportuno, ele é agora. O tempo oportuno, ele é já. Se você ainda não se decidiu, porque isso não é uma prova que você vai ter a oportunidade, ou você vai estar dentro desse contexto de Apocalipse. Você pode partir antes desta vida, é uma realidade, aqui eu não estou ameaçando você. Estou trazendo você uma realidade bíblica, em que nós bem sabemos que o dia de amanhã não nos pertence. Porém, observe o que o Senhor faz nós refletir. A grandeza desta oportunidade e em contundência a isso, nós vemos aí o poder que o pecado tem sobre as nossas vidas. Porém, o Senhor já enviou o Senhor Jesus para desfazer as obras do diabo. E o sangue pelo qual, o precioso que o Senhor derramou na cruz do Calvário, ele tem poder de quebrar todos os grilhões do pecado. Porque o próprio Senhor Jesus deixou claro: se o Filho vos libertar, diz o apóstolo João, verdadeiramente sereis livres. E partindo agora para 3 pontos aqui que eu vou deixar para reflexão, amados, para que nós não brinquemos com as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Haverá uma última. Para esse contingente, é bom deixar isso claro, para esse contingente que o Senhor deixou claro aqui em Apocalipse, vai ser uma última oportunidade perdida. Mas para mim, você, no tempo presente, também pode ser a última oportunidade perdida. Quem que garante para mim e você, diante do tempo que você está aqui nesse momento, ou num culto, ou quando alguém entregar um folheto para você, ou te abordar e falar do amor de Deus para você, e você virar as costas, e você não der a mínima, se firmado, sabe Deus em quê? Qual seja o seu fundamento? E você partir dessa vida, aquela oportunidade, esta ou aquela, como estou me referindo aqui, será para você e para mim a última oportunidade perdida. Mas aqui é um fato real. Esse tema ele tem vida dentro desse texto que lemos em Apocalipse. E vamos ler mais uma vez, eu vou para os pontos. Vamos ler mais uma vez e vamos para o ponto. Apocalipse 21, 19 a 21. Olha só. Porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas, nas suas caudas, portanto as suas caudas eram semelhantes a serpentes, e tinha cabeças nas caudas, e com elas causava dano. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram, olha só, dos seus homicídios, das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, muito menos dos seus furtos. Então, logo, amados, aqui esse texto ele tem vida. E é uma realidade, precisamos refletir com respeito a essa verdade. Ele diz aqui, eu vou trazer aqui quais 3 caudas, porque isso foi uma realidade aqui na vida dessas pessoas que preferiram permanecer nos seus pecados. A primeira é em desprezar o incomensurável misericórdia de Deus.
E onde se revela esta longanimidade e misericórdia de Deus? O fato deles poderem ter visto, eles presenciaram, eles foram testemunha daquele fato, eles viram, souberam e até presenciaram, mas não foram atingidos por aquele juízo. Foram da parte dos 2/3 restantes que sobraram. Mas ainda assim, eles desprezaram esta oportunidade frente a esta revelação, né, e esta oportunidade misericordiosa de Deus. Segundo, em desprezar o incomensurável justiça divina. Eles não deram conta de que aquilo que eles estavam sofrendo, aquelas pessoas, e morrendo diante daquele juízo, se tratava da vindicação que há tanto e por tanto tempo Deus tem proclamado desde que a existência humana ela tem sido um fato a partir da queda dos nossos primeiros pais. Deus falando, Deus agindo, Deus usando pessoas, usando povos, usando nações, usando todo tipo de sonhos, revelações, pesadelos, e ainda assim, pessoas, muitas não se arrependeram, partiram, porque essa realidade de que eles iriam sofrer e iriam para a perdição, se dá o caso de muitos que já foram da mesma situação, amados. Porque em vez de se corrigir frente ao tratamento de Deus, se obstinaram contra ele. Em vez de reconhecer que aquele sofrimento, aquela privação, aquele momento que estão passando, é justamente por conta das escolhas que fizeram, em vez de se arrepender diante de Deus e confessar ao Senhor os seus pecados, eles desprezaram aquele momento, que se tratava de uma justiça pessoal que Deus estava tratando, como nós vemos no decorrer da existência humana. O juízo de Deus, tanto em pessoas como em localidades, como foi Sodoma, a partir de Sodoma e Gomorra, nos deixando ali o exemplo. Porém, muitos escolheram, a exemplo destes, não se arrependerem do seu pecado. Por quê? Porque desprezaram a justiça do tratamento de Deus frente à sua justiça, a qual tem como fundamento e como alicerce o seu amor, a sua misericórdia. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer em nos afligir. E o salmista, que eu gosto muito de falar sobre ele, entendeu isso. E ele reconheceu que aquele tratamento já não era de peso para ele, após ele compreender, se decidir pela palavra de Deus. Ele diz: foi bom para mim ter sido afligido, para que conhecesse a palavra de Deus. Enquanto Deus estava tratando com ele em justiça, porque Deus é luz e nele não há sombra nem variação, ele não compactua com o menor que seja o pecado no seu grau, mas as consequências serão fato em nossas vidas. Aquele salmista compreendeu e ele se arrependeu. E aí, a partir daí, ele viu que aquilo ali foi bom para ele, porque agora ele teve o entendimento, né, de que o melhor para nós é estarmos e caminharmos na presença do Senhor. E por último, a última oportunidade pedida é em desprezar a incomensurável e única oportunidade frente às reais consequências do pecado. E aqui eu não vou nem expor, né, falar aqui sobre esse último item que nós já comentamos sobre ele. Vou ler só novamente. Em desprezar a razão da última oportunidade perdida e partir dessa vida para o inferno, para o desprezo eterno, para o sofrimento eterno, é que, tendo a sua última oportunidade, mas perdendo ela, desprezando ela, é em desprezar a incomensurável e única oportunidade frente às reais consequências do pecado. Que o Senhor nos guarde. Que essa verdade que até aqui nós temos refletido é compreender que o pecado ele será vindicado.
que o pecado ele tem as suas reais consequências, dentro da sua maior proporção e de caráter irreversível, é que se passarmos dessa vida em pecado. Seja no campo da idolatria em todas as suas vertentes, feitiçarias, homicídios, furto e de qualquer outro pecado. Ainda que tenhamos o testemunho, não só daqueles que têm sofrido por conta da sua escolha, como o tiveram como nós mesmos, pelas nossas próprias testemunhas e consequências que temos sofrido por conta do pecado, na questão da família, na questão do trabalho, na questão da amizade, na questão do nosso dia a dia pessoal. Ainda assim, nós abandonarmos esta oportunidade. Isso deixa claro essa meditação. Com grande poder o pecado tem nas nossas vidas, se nós não entregarmos a nossa vida ao Senhor. Arrependemos do nosso pecado e confiar no poder do sangue de Jesus e nos perdoar do pecado e nos fazer uma nova criatura. A gozarmos a partir daí a boa e a tão e inconfundível esperança de que haveremos de estar com o Senhor. E podemos ter em nós, a gratidão incomensurável de que nós fizemos a melhor escolha diante de toda a nossa existência, que é a do arrependimento e de nos voltarmos para o Senhor. E a partir desta fé, sermos participantes da família de Deus e da esperança de uma vida eterna com o Senhor. Amém? Que Deus, por intermédio de que Jesus nos abençoe. Um abraço a todos. E vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, nossos pecados e queremos, Senhor, te agradecer por o momento que aqui estivemos a meditar, Senhor, nesse tão importante tema, que é um fato e uma realidade dentro dos seus aspectos, ainda assim, nos tempos em que nos encontramos. Que a oportunidade, Pai, ela está aí e que precisamos abraçá-la o mais urgente possível. Como diz, Senhor, a tua palavra através do apóstolo Paulo é hoje. O momento é hoje, o kairó de Deus é hoje. A porta da oportunidade é hoje, é agora. Senhor, que o Senhor venha nos dar essa graça de podermos ter essa visão clara e ter em nós, Senhor, este poder, esta vontade a vencer a nossa tão comum inclinação para o pecado e ao desprezo da tua misericórdia. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.